Olá, hoje nós vamos falar sobre o Corfebol, esse que é um esporte que vem ganhando muita força no mundo inteiro, principalmente agora na América do Sul, né? Isso porque ele é um esporte misto, o único esporte exclusivamente misto, ou seja, só homens e mulheres jogam juntos. Como ele é um esporte que tem algumas peculiaridades, ele se transforma em um esporte muito interessante e a gente vai apresentar ele hoje nesse vídeo. O Corfebol foi criado em 1902, na Holanda, pelo professor Nico Broekhuizen. Naquela época, a Europa já estava vivendo uma mudança das ideias de esporte, principalmente para as mulheres. Então a gente estava ali tendo uma evolução do futebol, estava tendo a evolução do basquete, do vôlei. Então era uma época de revolução para o esporte. A gente também estava tendo a ascensão dos Jogos Olímpicos. A gente teve a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna em 1896 e logo em seguida em 1900. E em 1900 a gente já teve alguma participação das mulheres, claro, de forma experimental. As mulheres ainda não eram consideradas atletas, mas ali se deu início, para uma discussão mais ampla do papel das mulheres no esporte. E o Corfebol entrou, não sei se no momento certo e na hora certa, mas era o momento em que se discutia essa participação das mulheres e surge um esporte em que equaliza a diferença dos gêneros e transforma em algo justo, já que a gente sabe que os homens, por conta da testosterona, são muito mais fortes do que as mulheres e não dá para ter esporte que use força um contra o outro, porque seria injusto. Então o Corfebol ele vem para trazer essa igualdade de gênero e também equalizar as regras ali para que seja tudo muito justo. Já garantindo uma ascensão por parte do Corfebol, em 1920 ele virou um esporte de demonstração nos Jogos Olímpicos da Antuérpia, na Bélgica. Então ali foi o primeiro grande movimento em que o Corfebol teve a nível mundial e logo em seguida, em 1928, nos Jogos Olímpicos de Amsterdã, na Holanda. Depois, infelizmente, nós não tivemos novas apresentações do Corfebol nos Jogos Olímpicos. Isso porque mudou as regras, Agora, para ser um esporte olímpico, ele tem que estar inserido de forma forte em todos os continentes. Isso já está acontecendo, mas é recente, Tanto que o Brasil começou tem 15 anos atrás, mais ou menos, e foi um dos primeiros países da América do Sul a começar. Então, ainda está crescendo na América do Sul, mas tudo indica que algum dia o Corfebol será realmente um esporte olímpico. Talvez não na forma de quadra, mas na forma de praia. Mas é o início já para a gente saber que o esporte tem futuro olimpicamente. Falando em Brasil, o esporte chega aqui em 1980 através de alguns alunos da Universidade Gama Filho, hoje extinta, mas que naquela época ele tinha grande força. Então esses alunos viajaram para a Europa, conheceram o esporte, e trouxeram esse esporte para cá e começaram a praticar. Não teve muita força, então rapidamente ficou esquecido, mas na década de 90 uma outra pessoa retornou com o Corfebol, ganhando mais força no Brasil e as pessoas conseguindo conhecer melhor o esporte. Em 2012 foi criada a Federação do Rio de Janeiro, que hoje tem a mesma força que uma confederação brasileira, mas ainda
necessita de algumas melhorias, porque tem que ter mais federações, né, para ser reconhecida como uma confederação. Então, isso traz alguns benefícios e, ao mesmo tempo, algumas obrigações. Com a vida da federação e o Brasil tendo reconhecimento internacional por conta da Federação Internacional, agora há a possibilidade de se ter uma seleção brasileira. Então, em 2014, a seleção brasileira participou do seu primeiro Pan-Americano, né, que ficou em primeiro e, consequentemente, se classificou para os Jogos Mundiais de 2015, que acabou ficando em último, 16º lugar, mas já era esperado, já que era sua primeira participação de forma oficial. Também tivemos a participação do Brasil em 2018 no Pan-Americano, no qual ficou em terceiro lugar, mas não participou dos Jogos Mundiais de 2019, na África do Sul. Bom, agora vamos começar a falar sobre as regras do jogo, né? Vamos começar falando sobre a quadra. Então aí na imagem a gente consegue ver que a quadra ela é bem simples. Então você tem as linhas laterais, as linhas de fundo e a linha central, né? As cestas elas ficam afastadas da linha de fundo, elas ficam a pouco mais de 6 metros de distância, ou seja, o jogo ele acontece em volta da cesta, e em volta da cesta você tem uma área de pênalti ali. Ainda está faltando uma linha ali, que seria a linha da falta grave, que seria um círculo em volta do ponto do pênalti ali. A cesta tem uma altura de 3,5 metros, e a quadra como um todo a gente tem 40 metros por 20 metros. São as mesmas medidas de uma quadra de handball. E como que acontece o jogo? Bem, duas equipes formadas por 4 homens e 4 mulheres devem tentar acertar a bola dentro de um cesto, que é chamado de korf. Então, korfball vem de korf, né, que é cesta em holandês, e ball, que é bola. Então, bola na cesta, ou bola ao cesto, né, korfball. E no Brasil ficou korfball, com C, isso para se igualar ao korfball chamado em Portugal. Então, nos outros países da América do Sul, você vai ver o korfball de forma em inglês, com K, né, e o ball A-L-L. E no Brasil será o korfball com C e o ball B-O-L no final. As equipes são divididas em 2 zonas, então você tem ataque e a defesa, e cada quadrante desse é composto por 2 homens e 2 mulheres de cada time. Então, na verdade, é um jogo de 4 contra 4 em cada lado. E nesse 4 contra 4, de um lado você tem 4 do seu time atacando, e do outro lado você tem 4 do seu time defendendo. E muita gente confunde se o jogo tem 2 bolas ao mesmo tempo. Não, enquanto seu time está atacando de um lado, o seu time da defesa do outro está esperando a bola retornar para tentar roubar. E não pense que esse jogo não cansa, porque apesar de você ficar esperando em algum momento, ele é um jogo que requer velocidade, né, inteligência, e como o jogo ele requer muita desmarcação, você está ao tempo todo em movimento, então ele é realmente muito cansativo. E como que faz para trocar essas funções, né? Se eu estou atacando, se eu vou ficar atacando o jogo inteiro? Não. A cada 2 pontos, independente de qual equipe fizer, esses quadrantes trocam de lugar. Então a equipe que estava defendendo de um lado passa para o outro para atacar, e a equipe que estava atacando passa para o outro lado para defender. Então é isso que a gente chama de transição. O jogo ele acontece em 2 tempos de 25 minutos corridos, né? O tempo ele só para o pênalti ou algum tempo técnico. E claro, essas regras podem mudar por conta do nível do jogador. Então, se for um juvenil, não tem necessidade de botar 25 minutos cada tempo. Você pode diminuir, pode também diminuir o número de substituições e por aí vai. Para isso existe um livro de regras da IKF, que é a Federação Internacional de Korfball, e lá eles botam cartas em que tem várias regras para você seguir. Então, de acordo com o tempo, você vai diferenciando as regras de acordo com o nível dos jogadores também. Então, como que acontece um ataque? Bom, o objetivo do ataque é fazer a cesta, jogar a bola no cesto. Só que existem algumas regras em que você deve fazer, né? Existem algumas condições. Então, primeiro, tem que estar livre antes de arremessar. Então, se você tiver em condição de defendido, a gente vai falar mais pra frente, esse jogador que está com a posse de bola não pode arremessar para a cesta. Ele só pode passar a bola ou ficar parado esperando em algum momento. Não pode andar com a bola na mão, né? A não ser que você esteja em progressão. Então, para quem conhece o basquete, seria semelhante
a bandeja do basquete. Você receber a bola em progressão, você tem mais 2 passos e você pode arremessar a bola ou passar para alguém. Fora isso, o jogador que pega a bola, ele tem a todo momento tentar parar para poder passar a bola ou arremessar. É possível pivotear, né? Então você coloca um pé de base e você pode se movimentar em volta daquele pé de base. Aquele pé de base ele não pode sair do lugar, né? Só que, como o corfebol é um esporte que limita a sua movimentação com a bola, você não pode ser igual ao basquete, em que se você define um pé de base, você não pode trocar. No corfebol você pode. Só que, para você trocar de base, você tem que retornar para sua posição inicial e depois trocar a base. A cada ataque são 25 segundos para tentar acertar a cesta, né? Então, se a bola estiver na defesa, né, a defesa roubou a bola, ela tem que passar para o outro lado do ataque. Então o shot clock está parado. Quando a bola chega no ataque e toca em algum atacante, o shot clock começa a contar os 25 segundos. Se os 25 segundos zerarem, a bola passa a ser da defesa, tá? Mas se a bola, caso tenha algum arremesso e a bola bata na parte amarela, esse shot clock volta aos 25 segundos e a equipe tem direito a atacar novamente caso ela recupere a bola. Já na defesa, a gente tem a limitação do contato físico, por isso que o corfebol é reconhecido como um esporte de contato físico controlado e tem que ter igualdade entre os gêneros. Então, se tiver algum jogador em posse de bola, a pessoa que pode marcar ela é a pessoa de mesmo gênero. Então, se for uma menina, só uma menina pode defender ela. Tá, mas e se o jogador tiver sem a bola? Sem a bola é livre, qualquer jogador pode ficar em qualquer lugar ali daquele quadrante. Então não importa o gênero, mas com a bola só pode defender a pessoa de mesmo gênero. E se essa troca de marcação interferir no jogo, interferir num passe, interferir em um arremesso, já pode ser considerado pênalti, tá? Então o árbitro já marca pênalti direto pela marcação errada do gênero. E agora, algumas regras gerais, né? A gente já sabe que o jogador ele tem que ficar parado quando em posse de bola, mas tem muita gente que acha que por ser um jogo que você tem que ficar parado com a bola, você não tem a possibilidade de movimento. E não é isso, né? Se você não tem controle da bola, você tem direito a alguns passos quando você estiver tentando pegar a bola. Só que isso tem que ficar nítido para o árbitro que você está tentando pegar a bola e você está tentando parar logo em seguida. Se ele entender que você está ganhando alguns passos ali de propósito, isso é considerado como solo play, né? E isso é falta. Como também já dissemos, o corfebol é um esporte de contato físico controlado, então as pessoas também acham que tocou no braço é falta. Não, você pode tocar no jogador, você pode disputar a bola no alto, né? Você pode encostar no jogador para sentir onde ele está. O que você não pode é empurrar, né? Usar muita força desnecessária, não pode bloquear e nem puxar, ou seja, são movimentos vigorosos em cima de outro jogador que você não pode fazer, mas contato físico leve, que não atrapalhe a jogada, é permitido. Bom, vamos supor que um jogador tem um contato físico descontrolado, ele venha correndo para pegar a bola e cai em cima do outro jogador. Bom, isso é falta, e se isso for na defesa, pode ser uma falta grave ou uma falta muito grave, que já é o pênalti. E isso deixa para a gente entrar nas infrações. Então, essas infrações têm 3 tipos. Tem a infração leve, então caso seja uma falta simples, que não interfira em nada muito grave no jogo, vai ser uma falta batida, vai ter o reinício no local onde foi a falta. Então, o árbitro apita, devolve a bola pro jogador naquele local onde foi a falta, ele já apita para reiniciar o jogo normalmente, só dando passe. Já a falta grave não, é um pouco mais complexo. Então a falta grave ela é uma falta um pouco mais forte, então às vezes um contato físico descontrolado, mas que o jogador ele não tenha chance de fazer, não tivesse chance de fazer uma cesta. Então essa falta grave ela é batida ali da linha do pênalti, mas o jogador não pode arremessar direto para a cesta, ele tem que fazer um passe, pelo menos um passe, para poder a equipe tentar fazer um arremesso. Então é um momento em que as equipes se posicionam de forma tática, tanto para defender quanto para atacar. O ataque para receber de forma livre, para poder arremessar sem muita pressão. Defesa faz a pressão para que esse jogador não receba a bola livre, né, e não consiga fazer uma cesta fácil. E o pênalti, que é um tiro livre para a cesta, então, né, assim como a falta grave, que é no mesmo local, essa linha fica a 2,5 metros do poste. Então,
Esse jogador ele tem o direito de arremessar essa bola e ele pode saltar desde que ele solte a bola antes de cair no chão. Então isso é uma das principais características do Korfball, tanto que a imagem de divulgação do Korfball seria a imagem da passada, né? Então como se fosse o jogador batendo pênalti com a mão por baixo da bola, né? E levando essa bola o mais próximo possível da cesta. No Korfball existem alguns tipos diferentes de arremesso. Então o primeiro é o arremesso equilibrado, né? Em que você arremessa a bola para cima e a bola cai de cima para baixo, né? Fazendo um arco. E tem o que a gente chama de passada, que é você receber a bola em progressão e fazer como se fosse uma bandeja no basquete. O posicionamento, né? Como a gente já falou, o Korfball é um jogo que você joga em volta da cesta, então o posicionamento ele é muito importante para poder infiltrar ou mesmo ter um arremesso de fora, né? A gente tem algumas diferenças do Korfball da América do Sul para o Korfball da Europa, por exemplo, em que as equipes europeias eles jogam mais por arremesso de fora, então boa parte do jogo você vai ver arremessos de longa distância. Já no Brasil ou em outros países da América do Sul não, né? O jogo ele é mais feito pela infiltração, pela passada. Então o posicionamento interfere diretamente na decisão do tipo de arremesso. Você vai entrar na passada, fazer esse arremesso, ou você vai ser arremessado de longe. E a gente tem 3 tipos básicos de posicionamento. O primeiro é o 4-0, em que os 4 ficam em volta da cesta, de longe, né? Um jogo aberto. Temos o 3-1, e aí a gente tem um rebote ali embaixo da cesta, então são 3 abertos e um rebote. Caso tenha um arremesso, esse rebote está preparado para pegar esse arremesso que pode ter sido errado. E o 2-2, que aí são 2 abertos, um rebote e mais um jogador que é o assistente. Ele faz a assistência e ele fica mais ou menos 2 metros ali da cesta e de costas para a cesta. Ele tem a função, por exemplo, de fazer com que a defesa recue e também tirar um dos defensores da linha de frente ali que fica em cima. E isso dá uma abertura para os jogadores que estejam em cima conseguir arremessar, ou se for um jogador muito ágil, fazer a infiltração. E agora temos algumas especificidades do esporte. Então o primeiro é o defendido, como já foi dito, o jogador que está em condições defendidas não pode arremessar. E como isso acontece? Bom, primeiro o defensor tem que estar com o seu corpo mais próximo do cesto do que o atacante, então de uma forma mais direta. Esse defensor tem que estar entre o atacante e o poste para poder caracterizar como defendido. Além disso, seu braço tem que tentar bloquear a bola na mão do atacante. Então, se o jogador está com a bola aqui e a sua mão está aqui, você não está tentando bloquear a bola. Então, se o jogador arremessar, não importa, não é defendido. E o defensor tem que estar pelo menos um braço de distância do atacante. Então, mesmo que o jogador esteja com a bola aqui, você esteja tentando bloquear a bola, mas estiver muito afastado, não vai ser caracterizado como defendido. E também o arremesso em movimento. Se esse atacante estiver em movimento, né, e for lançar em movimento, também não é caracterizado como defendido, a não ser em casos muito específicos. Temos também as substituições. Então sofreu uma mudança, né? A substituição agora não são mais 8, agora são 6 substituições, sendo que somos 8 jogadores em quadra, então temos 2 a menos aí. Ou seja, pelo menos 2 jogadores vão ter que jogar a partida inteira. Então isso vai deixar o jogo mais estratégico, né? E também vai exigir um pouco mais da condição física desses jogadores. Uma dúvida que sempre surge sobre a substituição é se um jogador que está na defesa pode trocar com outro que esteja no ataque. E não, isso não é possível. Então como que eu faço para esse jogador que esteja na defesa, por exemplo, ir para o ataque? Bom, eu tenho que tirar esse jogador, colocar ele no banco, depois o jogo vai reiniciar e aí eu posso pedir uma outra substituição, né? E aí sim eu posso colocar esse jogador que acabou de sair no ataque. Então, teoricamente, para você trocar de posição, você tem que gastar aí 2 substituições. E, diferente do handball, né, essa substituição ela não é ativa. O jogo tem que parar, né? Você tem que solicitar a mesa vai avisar ao árbitro. Quando o jogo para, o árbitro
sinaliza a substituição. E aí sim pode acontecer a substituição. O jogador que está em quadra tem que sair e depois o jogador que estava fora pode entrar. Bom, agora vamos falar um pouco sobre os nomes, né, os maiores nomes do Corfebol. E de modo internacional nós temos nos homens Ben Kroon, que foi um excelente jogador, já está aposentado, já é idoso. Richard Kust, que é da Holanda, ainda está ativo. Leon Simmons, que já está aposentado, também é da Holanda, hoje é treinador. E Jesse de Bruymaker, que é da Bélgica, ainda está ativo e é um excelente jogador. E desse jogador em específico você vai conseguir ver vídeos no YouTube. Então, se você se interessa pelo Corfebol, é um jogador que faz valer a pena a pesquisa no YouTube. Nas mulheres, nós temos Joana Faria, de Portugal, Fleur Hoek, que é da Holanda, ainda está ativa, Nick Schilders, que é da Bélgica, e Julie Kalui, da Bélgica. Então são excelentes jogadores. É possível encontrar vídeos da Nick, da Fleur e da Julie no YouTube, né, facilmente. Então são jogadores também que valem a pena a pesquisa para poder entender como que funciona o jogo das mulheres e ver que não é diferente de nada do jogo dos homens. E no Brasil a gente tem grandes jogadores e algumas revelações, né? Então Daniel Rivellini, que é o melhor jogador do Brasil, foi seleção brasileira em todas as suas edições, né, em todas as convocações. Leonardo Martins, também na condição do Daniel, também foi convocado em todas as seleções. E das mulheres nós temos a Penélope, que é excelente jogadora, não foi convocada em todas as edições por alguns motivos físicos, mas que tem todas as qualidades de uma excelente jogadora. E a Vitória Régia Monteiro, que é uma menina que está com potencial para a seleção brasileira, em breve poderemos ver ela numa seleção, e que tem as qualidades de uma excelente jogadora, né? Ela consegue fazer a passada, consegue fazer arremesso, consegue fazer um passe equilibrado e tem visão de jogo. E o principal, que tem cooperação. O Corfebol é um jogo que não dá para jogar sem cooperação, já que você não pode arremessar quando estiver defendido, você não pode andar com a bola. O jogo ele só acontece de forma cooperativa. E é essa cooperação que faz com que o esporte se torne ao mesmo tempo divertido, também muito difícil, porque a gente está acostumado com a individualidade em todos os esportes, mesmo nos esportes coletivos, e quando a gente pega um esporte que você depende diretamente do outro, né, causa uma estranheza na maioria das pessoas, principalmente por ele ser misto, né, e a gente depender tanto dos homens quanto das mulheres. Então isso é uma mentalidade que vem sendo mudada com o tempo, né? O Corfebol pensou nisso há mais de 100 anos atrás e agora vem ganhando a notoriedade por estar à frente do seu tempo. Bom, gente, então é isso. Valeu.